nós temos conversado sobre os 10 mandamentos, partindo do pressuposto que o Decálogo, também conhecido como os 10 mandamentos, são palavras de liberdade. Deus dá essas palavras ao povo hebreu, quando o povo hebreu sai do Egito e está caminhando pelo deserto, não porque Deus é um Deus tirano, não porque Deus é um Deus opressor. O Deus tirano, o Deus opressor é Faraó. O Deus libertador amoroso é o Deus que dá o decálogo ao povo. E nesse sentido, nós temos trabalhado com 3 pressupostos básicos. Primeiro pressuposto: o decálogo foi dado por um Deus que prova seu amor ao ouvir a oração do povo hebreu, ainda lá no Egito, intervir na história desse povo e libertá-lo da escravidão que estava submetido no Egito. Logo, o decálogo é fruto de um Deus que já provou o seu amor. Ele não precisa provar novamente, ele já provou a sua atenção ao povo, a atenção à oração do povo e o seu propósito de intervir na história e libertar aquele povo do Egito. Segundo pressuposto: o decálogo é a manifestação da graça. É interessante essa dicotomia muito presente na teologia dos irmãos luteranos, entre lei e graça. Não que essa dicotomia seja errônea, equivocada, mas a questão é como você concebe lei. Qual que é a lei que se opõe à graça? A lei que se opõe à graça é a lei cerimonial, é a lei dos rituais, porque a lei moral, a lei ética é expressão da graça de Deus. É expressão da graça de Deus. O decálogo é a manifestação da graça e do cuidado de Deus, dando leis para mantê-los, para manter o povo hebreu livre. Se o povo hebreu guardasse os mandamentos de Deus, guardasse os princípios e valores de Deus, eles seriam mantidos livres de sistemas socioeconômicos opressores, de sociedades opressoras, de sistemas religiosos opressores. Terceiro e último pressuposto: o decálogo faria do povo hebreu uma espécie de maquete ou vitrine do reino de Deus. Quando você se interessa em comprar um apartamento na planta, você vai visitar o local de venda e eles têm uma maquete. A maquete procura mostrar para você mais ou menos como que vai ficar a coisa quando concretizada. Você já parou para pensar por que quando há 4.000 anos atrás Deus chama um homem chamado Abrão e promete a ele uma terra para a descendência dele, por que que Deus não deu para esse homem uma terra mais tranquila, uma terra mais de canto? Por que que Deus deu a esse homem uma terra de esquina? Uma terra que aproximadamente nos 2 a 3 mil anos seguintes seria a terra de passagem dos grandes impérios. Qualquer império que se levantasse na face da terra teria que passar por aquele território chamado Canaã. Existe uma razão para isso. Deus queria que o povo que ali viria viver, vivesse os seus princípios e valores de maneira tão intensa, que os povos da terra que passassem por ali, eles iriam admirar como aqueles homens e mulheres que ali viviam, aqueles homens e mulheres eram regidos por leis que nenhum outro povo daquela época possuía, nenhum outro povo. E aqueles homens e mulheres em contato com esses princípios e valores diriam: quem deu a esse povo leis tão sábias, princípios tão nobres? E assim os povos vizinhos viriam a reconhecer o amor e sabedoria
do único e do verdadeiro Deus. Hoje, nós vamos conversar sobre a terceira palavra de liberdade. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Olha, você não imagina o trabalho que me deu esse verso. Num passado recente, eu não me lembro de uma pregação na qual eu tenha que dedicar tanto tempo de reflexão, de estudo. Eu não imaginava como essa questão do nome de Deus era um estudo extenso, intenso, e que daria tranquilamente para a gente ter uma semana teológica, de domingo a domingo, de manhã à tarde à noite, refletindo sobre a questão, o nome de Deus. E isso fez eu perceber o seguinte: talvez esse mandamento seja um dos mandamentos mais mal compreendidos no contexto cristão, ou talvez também no contexto judaico. Eu me lembro quando criança, a maneira como talvez eu ouvia e entendia esse mandamento estava diretamente relacionado a algumas experiências. Por exemplo, a gente estava brincando na rua, e um dos moleques vinha com uma história difícil de acreditar. Ele contava alguma coisa e ele percebia na cara dos amigos, tem alguma coisa estranha. Então ele emendava com uma frase que tentava colocar goela abaixo o que ele acabou de contar como verdade. Ele dizia assim: eu juro por Deus. E aí, um ou outro mais religioso já pulava na frente e falava assim: não se jura por Deus, toma cuidado, não se jura por Deus, bate nessa boca, não se jura, faz assim, não se jura por Deus. Talvez alguns de vocês viveram coisas assim. Ou no contexto familiar, de vez em quando, na família, assistindo televisão, ou vendo alguma situação, de repente um fato muito extraordinário acontecia, um fato que assim extrapolava as expectativas, e um membro da família deixava escapar alguma coisa do tipo: Santo Deus! Ou alguém falava: Senhor Jesus! E a minha avó logo saltava na frente dizendo: não coloque o nome de Deus em vão, não se brinca com o nome de Deus, bate nessa boca agora. A pergunta é: nós estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que deu ordem a todo o universo, do Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Será que esse mandamento, ele se refere tão exclusivamente à questão de você falar o nome dele numa situação imprópria? Será que esse Deus é tão mesquinho? Será que esse Deus é tão sensível, inseguro, para ficar preocupado com coisas assim? Eu diria para vocês que existe sim uma dimensão desse mandamento relacionado ao nosso falar. Mas o centro desse mandamento não está condicionado ao que a gente fala. E talvez, se a gente conseguir voltar um pouquinho para a antiguidade, dois conceitos do Oriente Antigo podem nos ajudar a compreendermos melhor o que está acontecendo aqui. O primeiro conceito que eu queria conversar com vocês é da relação nome e pessoa. A maneira como nós lidamos com a questão do nome na sociedade do século XXI ocidental é completamente diferente da concepção do Oriente Antigo, cerca de 3 mil anos atrás, de como eles lidavam com a questão do nome. A gente precisa entender isso para entender esse mandamento. Segunda coisa, o conceito aliança.
como há 4.000, 3.000 anos atrás, reis estabeleciam aliança com seus súditos. Como que senhores feudais estabeleciam aliança com seus vassalos. O que está acontecendo em Êxodo precisa ser visto a partir desse conceito de aliança. Mas já já a gente vai voltar a ele. Eu queria concentrar um pouquinho a sua atenção nesse primeiro conceito, a relação entre o nome e pessoa. E aqui eu vou pedir toda a sua atenção, porque esse negócio me trouxe inúmeras descobertas. Primeiro, quando nós pensamos na cultura do Oriente Antigo, diferentemente da cultura ocidental do século 21, o nome de uma pessoa está diretamente vinculado ao seu caráter e à sua própria identidade. No Oriente Antigo, acredita-se que a essência total de uma pessoa esteja no seu nome. O nome da pessoa revela a essência de quem ela é, na cultura oriental bíblica. Então, você tem alguns exemplos. Quando Deus muda o nome de Abrão, pai exaltado, mas como que ele pode ser pai exaltado se ele não tem filho? Para pai de uma multidão. Existe uma essência no nome de Abraão. Abraão é alguém que é, sim, pai de uma multidão, pela fé. Outro exemplo, Jacó. Jacó significa usurpador, enganador. E você, ao ler a história de Jacó, parece que você vê o nome dele se tornando história. Inúmeros exemplos. Outro caso, Josué. O nome Josué significa aquele que salva. E Josué foi um militar que substituiu Moisés, e ele liderou o povo de Israel na entrada de Canaã, e ele foi sim instrumento de Deus para a salvação do povo, mas o nome Jesus, grego, é derivado do hebraico Josué. E Jesus é aquele que salva. Ainda, um outro exemplo, Davi, o nome Davi significa amado. E na história bíblica, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele é amado. Mas Davi, uma ocasião, se deparou com um sujeito chamado Nabal. E o nome Nabal significa tolo. E o sujeito, nas suas atitudes, revelava quão tolo de fato ele era. Então, no contexto do Oriente Antigo, a essência total de uma pessoa estava no nome. Ao revelar o seu nome, ela revelava quem ela era. Pelo nome da pessoa, você podia saber quem era a pessoa. Ok, dito isso, quando Deus se revela, quando Deus se dá o nome? Se você pegar a história bíblica, voltar um pouquinho do Decálogo, 3 meses antes, quando Deus aparece para Moisés, numa sarça ardente. Moisés está pastoreando as ovelhas do sogro, de repente ele vê uma moita pegando fogo, uma sarça pegando fogo, e ele, no primeiro momento, ele não deu bola, mas se passaram 1 hora e aquela sarça continuava pegando fogo, e ele foi chegando perto daquele negócio para saber o que estava acontecendo, e de repente, daquela sarça que queimava e não se consumia, emerge uma voz que fala com ele. E aí, essa voz, imagina o seguinte, essa voz que sai de uma sarça, que queima e não se consome, diz para ele simplesmente entrar no Egito
entrar no palácio do homem mais poderoso do mundo de então, o homem que tinha o mais poderoso exército, o homem que detinha a economia mais forte do planeta, entrar no gabinete desse homem e dizer assim: uma sarça ardente mandou você deixar o povo hebreu sair. E se esse homem poderoso, que regia a economia mais forte do planeta, dissesse assim: escuta, você não percebeu? O povo hebreu é a base de sustentação da minha economia, eu preciso deles como escravos para continuar mantendo o meu PIB. Mas essa sarça diz: diga para esse poderoso que eu mandei ele deixar o povo hebreu sair. A pergunta que Moisés faz em seguida é a pergunta mais óbvia possível. Eu também faria essa pergunta. Moisés fala assim: quando eu chegar diante dos israelitas e de Faraó, e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Sarça ardente? Moita pegando fogo? O Deus moita pegando fogo me enviou. Não pega bem. Ele queria um nome, porque os deuses do Egito têm um nome, os deuses da Babilônia no futuro terão um nome, os deuses gregos têm nome, os deuses nórdicos têm nome. Todo povo que se preze tem Deus com nomes. Eu não posso continuar, pensa Moisés, falando por aí: Deus dos antepassados. Que Deus dos antepassados? Que nome é esse Deus? Aí, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Daí, dessa expressão, o povo hebreu tira o nome de Deus, associando a Deus o nome Jeová, ou Iavé, que é uma derivação no hebraico desse verbo que Deus usa dizendo: eu sou o que sou. A primeira pulga que eu queria colocar atrás da orelha de vocês, nessa manhã, é: olha com atenção esse texto. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo foi: Deus respondeu a pergunta de Moisés? Deus efetivamente se nomeou? Moisés pergunta: qual que é o nome que eu darei? Eles vão perguntar: quem é o Deus que te enviou? Qual é o nome? Qual que é o seu nome para eu dizer? Deus responde para ele: Moisés, eu sou o que sou. Vai e diga assim: o eu sou me enviou. Desculpa, mas na minha compreensão limitada, me parece mais nesse texto que Deus está dando um chega para lá em Moisés, dizendo assim: não te interessa. Mas deixa eu explicar isso. Quando Deus diz: eu sou o que sou, Deus está revelando a sua identidade, Deus está revelando o seu caráter. Perceba que enquanto você lê as páginas do Antigo Testamento, você conhece a criação, o relato da criação, como tudo aconteceu, o relato do dilúvio, como Deus preservou a família de Noé, como Deus escolheu Abraão, como Deus foi cuidando dos descendentes de Abraão, mas nunca ninguém teve a oportunidade de ter uma conversa com Deus tete a tete para perguntar: escuta, deixa eu saber o seu RG e o seu CPF. Qual que é o seu RG? Qual que é o seu CPF? Vamos colocar isso num livro de teologia. Eu preciso de uma definição. Quem o Senhor é? E quando Deus diz: eu sou o que sou, primeiro, Ele está dizendo que Ele é eterno. Ele não foi, Ele nem será. Ele é.
Ele sempre é. Antes da criação do universo, seja qual for a sua concepção de criação do universo, Deus já é. Depois que a história se fechar, seja qual for a sua concepção de como a história vai se fechar, Deus é. Deus não foi nem será, Ele sempre é. Ele é eterno. Segunda coisa, Ele é pessoal. Ele não é uma força cósmica. Porque força cósmica não tem consciência de si mesmo. Deus não é uma energia. Deus não é uma fumaça no universo. Não. Deus não é um astro. Deus não é uma estrela. Deus não é um sol. Deus não é uma lua. Porque astros, fumaça, energia, força cósmica não fazem duas coisas. Primeiro, não tem consciência da sua própria existência. Segundo, não se comunica. Tão somente alguém que é pessoa tem consciência de si mesmo e se comunica. Deus não é um dos animais do Egito. Porque no Egito a figura dos animais estava associada aos deuses. Deus não é um animal, porque um animal não tem consciência da sua própria existência e um animal não se comunica de maneira racional. E nós estamos diante de um Deus que diz: eu sou o que sou. Porque, primeiro, Ele tem plena consciência de que Ele existe e que Ele é. Segundo, Ele é capaz de se comunicar. Terceira coisa, Deus é único. Você precisa perceber que a pergunta que Moisés faz parte de um pressuposto pagão. A pergunta que Moisés faz parte do pressuposto de uma religiosidade pagã. Na religiosidade pagã, o universo está cercado de deuses. Existem deuses por todas as partes. E no universo pagão, você precisa escolher quem vai ser o seu Deus. Porque tem vários, é tipo uma praça de alimentação de deuses. Esse é o paganismo. Você está sentado no centro da praça de alimentação e você tem deuses para todos os lados. A pergunta é: quem será o Deus que você vai invocar? A pergunta de Moisés é: Deus, qual é o seu nome? A resposta de Deus é: desculpa, Moisés, não entendi a sua pergunta. Como assim? Deixa eu abrir um parênteses. O nome serve para identificar uma pessoa no meio de uma multidão. Quando eu digo: o Pascoal está de volta, que bom. Eu estou identificando uma pessoa no meio de uma multidão. Quando você chama Thor, quando você chama Moloque, quando você chama Ra, você está identificando um Deus numa multidão de deuses. Agora a questão é: e se não existe multidão? Só existe um único e verdadeiro Deus. Por que Ele precisa ter nome? Ele não precisa se distinguir, porque Ele não tem concorrente. Ele não tem ninguém do lado dele. Ele não tem ninguém à volta dele. Qual é o seu nome? Moisés, como assim? Eu sou o que sou. O único e verdadeiro Deus. Mas é interessante que a tradição judaica pega o verbo eu sou e num exercício gramatical que não cabe aqui agora,
chega a isso que nós chamamos do tetragrama, e chega ao nome Yahvé, aportuguesado para Jeová, e atribui a Deus o nome Jeová, a Deus o nome Yahvé. Mas desculpa, no fundo, Deus não se nomeou Yahvé ou Jeová. Deus disse: eu sou o que sou, porque eu não preciso ser identificado dentre outros, só eu existo, eu sou o que sou. Mas aprofundando um pouquinho mais essa questão, e aí a coisa vai surgir, a segunda pulga atrás da orelha nessa manhã. Na relação entre o nome e a pessoa, existe um outro fato na cultura do Oriente. Quando você conhece o nome de uma pessoa, você exerce poder sobre essa pessoa. Quando eu digo Yudi, ele olha para mim. Márcia, ela olha para mim. Por quê? Porque se você conhece o nome, por exemplo, alguns de vocês aqui eu não conheço o nome. Eu não tenho como chamar a sua atenção. Mas aqueles que eu conheço o nome, eu ganho um poder de chamá-los. Você está passando pela rua, no meio de uma multidão, e eu digo: Zé, Alfredo, João, Márcio, Francisco. E você olha, você responde. Por quê? Porque eu conheço o seu nome. No mundo antigo, conhecer o nome de uma pessoa relacionava-se com exercer poder sobre a pessoa, nesse contexto cotidiano, mas também na religião. Pelo seguinte: olha como nós temos versões religiosas e rituais que ainda são provenientes de toda aquela religiosidade pagã. No mundo antigo, na religiosidade pagã, você só pode amaldiçoar uma pessoa ou abençoar uma pessoa se você souber o nome dela. E aí, você entende aquela luta de Jacó com aquele anjo no val de Jaboque, e Jacó luta ferrenhamente, dá uma gravata no anjo, tenta imobilizar o anjo, e aí pergunta: qual é o seu nome? E o que o anjo faz? Eu não vou dar meu nome para você, porque quem tem poder sobre você sou eu. Não é você que tem poder sobre mim. E o anjo diz: a partir de hoje você não vai mais ser chamado Jacó, o enganador. Você vai ser chamado Israel, príncipe de Deus. Jesus diz para Pedro: a partir de hoje você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro, pedra, rocha consistente. Diante de um endemoniado, Jesus diz: qual é o seu nome? E o demônio diz: legião, porque eu sou muitos. Jesus diz: então legião, sai. Percebe? Ter o nome da pessoa dava poder para você abençoar e amaldiçoar. Mas se você pegar o reflexo disso na relação com os deuses, olha que interessante. Conhecer um Deus pelo nome concede o poder de invocá-lo, mas também de manipulá-lo. Lembre-se que eu estou brincando com vocês de cultura oriental antiga. Você está cercado por deuses, você está numa praça de alimentação de deuses, e um filho seu está na UTI, e você sai da sala da UTI depois do médico ter dito para você: não tem jeito, o seu filho está desenganado, ore
para o seu Deus. A pergunta é: numa praça de alimentação de deuses, para que Deus você vai orar? Para Moloque? Para Baal? Para Ártemis? Para Thor? Para Ra? Para que Deus você vai orar? Nessa cosmovisão, quando você só pode orar para um Deus se você sabe o nome dele. Então você fala Thor, então você está se comunicando com Thor. Moloque, você está se comunicando com Moloque. Baal, você está se comunicando com Baal. Assim por diante. Só que, quando você invoca o nome desse Deus, esse Deus, na presença dos demais deuses, acabou de entrar numa enrascada. Porque os deuses no paganismo, eles estão em competição uns com os outros. Quem é o Deus mais adorado? Quem é o Deus que as pessoas mais gostam? Quem é o Deus que atende as pessoas? Quem é o Deus que as pessoas querem por perto? Logo, quando alguém clama o nome de Deus, esse Deus se vê quase que subjugado pela invocação. Por um lado, o adorador faz o pedido e manifesta o desejo. Por outro lado, o Deus que está em competição com outros vê a sua reputação colocada em xeque. Thor, você vai atender a oração dele? Moloque, você vai ser capaz de resolver essa situação? Ártemis, você consegue de fato resolver esse problema? Zeus, você é suficientemente forte para tirar esse sujeito dessa enrascada? Você percebe que quando o sujeito usa o nome de Deus, ele coloca o Deus sob júdice. E todos os demais deuses da praça de alimentação, do panteão pagão, olham para aquele Deus que foi invocado e diz: e aí, meu cara, sai dessa agora. A sua reputação está em jogo. Você já parou para perceber o seguinte? Quando Deus diz: eu sou o que sou, não existe praça de alimentação. Assim como não existe competição. Eu sou o que sou. Eu não sou manipulável. Você não pode me manipular. Porque eu sou o que sou. Assim, quando Deus manifesta a Moisés essa frase, perceba, Deus já havia se dado a conhecer, não por nome. Desde Gênesis capítulo 1, Deus não tem a preocupação de se definir por um nome. Tanto que no Antigo Testamento, Deus é chamado de inúmeros nomes. Deus tem vários nomes, porque não existe qualquer preocupação de Deus de se definir por nome. Ele é o único e verdadeiro Deus. Então você não precisa definir quem Ele é numa multidão de deuses. Ele se dá a conhecer pelos seus atos, criação, redenção. Ele se dá a conhecer pelo seu caráter, princípios e leis. Você quer conhecer quem é Deus? Olha a criação e veja quão maravilhosa é a criação. A criação anuncia a glória de Deus. Você quer conhecer quem é Deus? Veja o que Ele fez quando tira o povo do Egito. Veja o que Ele fez quando entra na história, na pessoa de Jesus, e morre naquela cruz por mim e você. Deus é um Deus cheio de amor, que se importa por nós, que entra na história para renovar, para começar de novo a nossa vida. Você quer conhecer quem é Deus? Conheça os princípios e valores que Ele dá ao seu povo. A lei de Deus manifesta o caráter de Deus. As ações de Deus manifestam a identidade de Deus. Não precisa de nome. Ele se deixa invocar. E aqui, a terceira pulga atrás da sua orelha dessa manhã.
Uma pessoa imersa na cultura do Oriente Médio, a vida inteira viveu debaixo da cosmovisão do islamismo, recebe a notícia de que seu filho está desenganado. E essa pessoa diz assim: Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que está acima de tudo e de todos, me socorre. O que você acha que Deus faz? Você acha que Deus diz assim: desculpa, mas você está na fila preferencial, aqui eu só atendo os cristãos. Por sinal, agora eu queria ver você pedir para lá resolver o seu problema. Uma pessoa atrelada a uma religiosidade completamente pagã nos dias atuais, faz sacrifícios de animais, faz trabalhos aqui e acolá, acredita em divindades menores, mas de repente essa pessoa se depara com a notícia de um médico: o seu filho não tem jeito. E essa pessoa, no momento de pranto no corredor de um hospital, brada, grita, clama: Deus, me socorre. Como que você acha que Deus reage? Você acha que Deus faz assim, não estou ouvindo nada, não, você, desculpa, você pertence a um outro grupo, eu não atendo pessoas como você. É interessante que esse foi o espanto dos judeus, que achavam que eles tinham o controle sobre Deus, porque eles conheciam o nome de Deus, então só eles poderiam invocar Deus. Quando um centurião romano vem até Jesus e diz: mestre, o meu servo está morrendo, eu preciso que o Senhor intervenha. E Jesus diz: ok, eu estou indo para a sua casa. Esse centurião diz assim: Jesus, eu sou um centurião, eu sei como funciona hierarquia, eu sei como funciona a palavra de autoridade, o Senhor não precisa nem ir na minha casa, daqui se o Senhor falar, fica curado, o meu servo vai estar curado. E isso acontece. E sabe qual que é o espanto do povo judeu? Ele ouviu um pagão, ele atendeu a oração de alguém que não faz parte do povo de Deus. Deus não é o Deus só dos cristãos. Deus é o único e verdadeiro Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Quando alguém no universo diz Deus, não existe uma praça de alimentação. Só existe o eu sou o que sou. Outra coisa diferente, já já a gente vai ver, é você se tornar uma pessoa que se relaciona intimamente com esse Deus. Mas antes, Deus não se deixa manipular. Não existe poder daquele que invoca sobre Deus. O poder continua sendo do eu sou o que sou. E aí, algumas orações clássicas que nós precisamos aprender. Dos amigos de Daniel, quando não se curvam diante dos ídolos da Babilônia e vão ser jogados numa fornalha de fogo. E esses jovens dizem assim ao rei: rei, deixa a gente explicar uma coisa para você. Nós clamamos ao nosso Deus para que Ele nos liberte, ok?
Nós dissemos: Deus nos liberte, Deus não deixa a gente se queimar, Deus não deixa a gente ter queimadura, Deus não deixa a gente morrer. Mas rei da Babilônia, vamos deixar claro uma coisa: se Deus quiser nos livrar, louvado seja Ele. Mas se Deus não quiser nos livrar, louvado seja Ele também. Ele não deixou de ser Deus, porque Ele não atendeu a minha oração. Eu sou criatura, Ele é o Criador. Eu não conheço todas as coisas, a minha visão de vida é limitada. Eu digo: Deus, salva o meu filho. Ele é livre, porque Ele é Deus. Se Ele salvar, louvado seja Ele. Se por alguma razão Ele não salvar, louvado seja Ele também. Uma segunda oração. Jesus, naquele jardim chamado Getsêmani, diante do medo e pavor, porque Ele era homem, Deus encarnado, homem sujeito a todas as condições que nós estamos sujeitos, e Jesus chegava ao limite do pavor, a ponto de transpirar gotas de sangue, pensando no que aconteceria com ele no dia seguinte. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for essa a sua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Por fim, Deus revelou-se em Jesus. Se você olha para a criação, você tem flashes da sabedoria, da grandeza, da glória de Deus. Eu dizia a ele agora há pouco, que voltou de uma viagem: é bom demais viajar. Eu adoro viajar, eu adoro ver coisas bonitas, eu não me canso de ver como a natureza é diversa, quantas coisas maravilhosas existem nesse planeta Terra que nós vivemos, e quanto mais eu vejo, mais eu me maravilho do poder, da criatividade, da grandeza de Deus. Mas se você observar as leis de Deus, você conhece um pouco mais do caráter dele, do coração dele. Agora, se a natureza e a lei não lhe é suficiente para conhecer a Deus, e eu diria, não lhe é suficiente, olha para Jesus. E em Jesus você tem a plenitude do que Deus é. Filipe diz assim para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus diz para Filipe: Filipe, eu estou com você há tanto tempo, e você não percebeu? Assim, queridos, deixa eu colocar para vocês a conclusão dessa parte. Tomar o nome de Deus em vão é relacionar-se com Ele com categorias da religiosidade pagã. Você já tinha pensado nisso? Quando Deus fala, não tomarás o meu nome em vão, Ele está dizendo, você não vai se relacionar comigo como um Deus pagão, porque eu não sou um Deus pagão, eu sou o que sou, eu sou o único, eu sou o verdadeiro. E o que significa se relacionar com Deus com categorias da religiosidade pagã? Por exemplo, usar o seu nome como fórmula mágica.
No paganismo existem mantras, no paganismo existem fórmulas mágicas, o paganismo vive a espiritualidade Harry Potter. Você abre o livro e se você tiver as palavras mágicas, coisas acontecem. E tem muita gente que vive a espiritualidade cristã da seguinte forma: acorda tarde porque foi dormir tarde, perde hora, fica desesperado porque tem um compromisso sério na empresa para assumir, e se veste rapidamente, mal toma café e começa a procurar a chave, e não acha a chave do carro, e procura na gaveta, procura na mesa, procura na cozinha, procura no banheiro, procura dentro do micro-ondas, tudo quanto é canto possível, começa a procurar e de repente surge a frase mágica: eu preciso dessa chave agora em nome de Jesus. Você está confundindo quem Deus é. E você encontra a chave, e você pega o carro, e você sai desesperado, e você está dirigindo numa rua que deveria estar a 60 por hora, você está a 100 por hora. E de repente, apavorado, você passa por um radar. E quando você se dá conta, o radar já passou. E você diz: em nome de Jesus, esse radar não está funcionando. Em nome de Jesus, essa multa não vai chegar na minha casa. Em nome de Jesus, essa multa vai se desviar. E se não se desviar, eu vou botar no nome de outra pessoa. Em nome de Jesus. Isso é espiritualidade Harry Potter, espiritualidade pagã. Aí chega na empresa, e a secretária está esperando apavorada na sala, na antessala. E a secretária está orando, porque assim, é importante para ele ser abençoado ter uma secretária cristã. A secretária mantém a Bíblia aberta em cima da mesa dela, e tem uns quadrinhos no escritório dele com versículos bíblicos para espantar maus espíritos, espantar azar. E aí quando ele olha para a secretária apavorada, porque aqueles importantes clientes todos já estão dentro da sala esperando ele ou ela, antes de entrar na sala, ele levanta a mão para os céus e diz assim: em nome de Jesus vai dar tudo certo, em nome de Jesus eu vou fechar esse negócio, em nome de Jesus eles vão aceitar minha proposta, amém. Mantra, paganismo. Você está lidando com Deus como se ele fosse manipulável. Seria melhor você recorrer a Thor, a Artemis, a Moloque, a Zeus, a Apolo, porque o eu sou o que sou. Ele se nega a se relacionar assim. Segundo, usar o seu nome numa adoração sem coração ou sem consciência. E o tempo está corrido, eu não vou ter condição de aprofundar aqui, mas quantas vezes nós adentramos em lugares como esse, no qual nós supostamente somos convidados a exaltar o nome do único e grande Rei do universo, o único e verdadeiro Deus, e a pergunta é: quão consciente nós estávamos enquanto nós pronunciávamos as frases que nós cantamos? Quão consciente os músicos estavam enquanto tocavam ao Deus soberano e o único Rei do universo? Quão consciente nós estávamos nessa manhã, quando nós nos levantamos, que nós viríamos para cá declarar que Deus é o único Deus? Se nós estivéssemos conscientes, o nosso horário teria sido outro, a nossa postura seria outra, o nosso temor e tremor seria outro. Porque eu acho que uma coisa que a gente confunde, alguns de nós fomos libertos do Egito, da religiosidade formal.
fomos libertos da culpa gerada por aquela religiosidade, que se você não chegar na hora, Deus vai te punir. Que alguém tem que subir num palco e dizer: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, e todo mundo tem que ficar mudo e calado, e você consegue ouvir mosca. Só que nós confundimos informalidade com ausência de reverência de coração. Nós confundimos informalidade com falta de consciência de quão grande é Deus e quão pequeno eu sou, de quem é Deus e quem é a criatura nessa história. Terceiro, usar o nome de Deus para manipulação. Dizer às pessoas que Deus disse o que Ele nunca disse. Dizer às pessoas que Deus prometeu o que Ele nunca prometeu. Estabelecer na mente e no coração das pessoas uma espiritualidade toma lá da cá. Falsos profetas presentes nas emissoras de TV, no rádio, na internet, em inúmeros lugares que se chamam igreja, que nada mais fazem do que proliferarem um cristianismo pagão, um cristianismo de um Deus que pode ser manipulado, um cristianismo que, se você der o dízimo, Ele te abençoa; se você não der o dízimo, Ele não te abençoa; se você vier na igreja, Deus vai abençoar a sua família; se você faltar, é por isso que a sua família inteira amanheceu resfriada na segunda-feira. Um cristianismo pagão, cheio de superstições, de garrafinhas de água, de toalhinhas e coisas parecidas. Paganismo. O terceiro mandamento é um mandamento de liberdade, porque nos liberta do paganismo, nos liberta de toda forma de espiritualidade pagã, a qual não é condizente a pessoa de Deus. Mas para concluir, eu preciso apresentar para vocês o outro lado da história, e esse outro lado é mais curto. O conceito da aliança. No Oriente Antigo, era muito comum o estabelecimento de alianças entre o rei e senhores feudais, ou entre senhores feudais e servos vassalos. Por um lado, o rei, o senhor feudal, oferecia ao seu vassalo e ao seu servo duas coisas: terra e proteção. Duas coisas essenciais numa cultura na qual, uma cultura regida pela economia agrária. Numa cultura regida pela economia agrária, se você não tem terra, você está condenado a trabalhar como escravo para o outro. Você já percebeu o que Deus faz? Ele promete dar terra. Deus dá terra. Segundo, proteção. Porque de nada vale você ter terra se ninguém que tem exército te proteger. É um mundo de ninguém, onde pessoas constantemente invadem o território uns dos outros. Por isso, você tem que ter terra e você tem que ter alguém suficientemente poderoso para dizer: eu vou te proteger. Por outro lado, o vassalo corresponde com lealdade e obediência. Lealdade ao senhor feudal, lealdade ao rei, e obediência às regras que o senhor feudal ou o rei impôs sobre o seu território, o território do seu domínio. Agora, a questão é que o vassalo ou o servo, quando ele sai das linhas do território do seu rei ou do seu senhor feudal,
ele leva consigo o nome do seu rei e do seu senhor feudal. Se ele, por exemplo, sair do território, invadir a propriedade de uma outra pessoa e matar as ovelhas daquela pessoa, ele não estava arrumando uma confusão para ele. Porque aquela pessoa que teve a sua terra invadida e as suas ovelhas mortas, vai reclamar para o seu rei, para o seu senhor feudal, e o seu rei, o seu senhor feudal, vai aproveitar aquela situação para invadir a terra do outro rei, do outro senhor feudal, e a atitude daquele vassalo desencadeou uma guerra entre reinos. Por quê? Porque o vassalo leva consigo o nome do seu rei. O vassalo leva consigo o nome do seu senhor. Na Idade Média, isso ficava claro pelos brasões. O vassalo carregava o brasão do seu rei. O vassalo carregava a marca do seu rei. Assim, quando a gente pega a palavra não tomarás, o verbo, no hebraico, tissá, olha só, ele pouco tem a ver com falar, verbalizar. O verbo tissá no hebraico tem o significado de carregar algo consigo, pegar e mover um objeto, é carregar o nome de Deus com você aonde você for, como vassalo do Rei, Criador dos céus e da terra, do Deus que é santo, 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 justo, 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 e que tem sido imensamente bom para com você. Você carrega o nome de Deus para a sua universidade, você carrega o nome de Deus para a sua escola, você carrega o nome de Deus para a sala de reunião, você carrega o nome de Deus para os tribunais dessa cidade, você carrega o nome de Deus para dentro da sua família, aonde você vai, você carrega o nome de Deus, se é que você, através de Jesus, se tornou um vassalo do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é santo, 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 e que é cheio de amor, e que provou o seu amor na cruz. Já o termo nome de Deus, Yahvé Shem, nome Shem, o significado é reputação, fama do Senhor. Aonde você vai, você leva o nome de Deus com você, e não diante dos deuses, porque só existe um Deus, mas diante dos homens. A reputação do único e verdadeiro Deus está em jogo através das suas atitudes como vassalo. Eu me lembro de um presbítero, não da chácara, de outra igreja, de uma outra igreja que eu cuidava lá em São Paulo, que me contava, um tanto quanto envergonhado, a seguinte situação. Ele foi parado por um policial rodoviário, porque ele estava correndo mais do que ele devia numa rodovia, e o policial, como sempre, o questionou: o senhor sabe que velocidade o senhor estava? O senhor sabe qual que é a velocidade dessa rodovia? Então, diante da velocidade que o senhor estava, a velocidade dessa rodovia, o que o senhor acha que eu devo fazer? E aí o policial disse: eu vou te multar. E aí ele deixou escapar aquela pergunta típica de brasileiro: senhor, será que a gente não teria um outro jeito para resolver essa situação? E o policial bateu o olho dentro do carro, e no banco do passageiro tinha uma Bíblia. E o policial respondeu para ele: aquela Bíblia é sua ou é da sua esposa? Ele falou: por quê? Ele falou: porque se é sua, essa pergunta está meio estranha.
ele envergonhou o nome de Deus. Ele tomou o nome de Deus em vão. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós, como servos de Deus, vivemos fora dos princípios do reino de Deus. Uma outra situação que eu vivi alguns anos atrás, eu fui até um cartório para concluir a venda de um terreno. E quando a pessoa responsável pela escritura, enquanto não chegava o comprador do terreno, ele pegou, vamos aproveitar, deixa eu checar os seus dados aqui, ver se está correto, Ricardo Aguiar da Silva, RG tal, CPF tal, nascido em tal cidade, filho de Silas e Débora. Aí chegou profissão, pastor evangélico. Aí o cara levantou o olho e falou assim, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Ah, que legal, eu também sou crente, eu sou da igreja tal aqui da cidade de Campinas, eu sou diácono da igreja há 20 anos, que bom ter o senhor aqui, pastor. Aí chegou o comprador do terreno, e conversa vai, conversa vem, para assinar a escritura, eu ouvi a seguinte proposta, muito comum entre os brasileiros também. Mas o senhor não acharia melhor não colocar o valor integral do terreno? Por que o senhor não coloca um valor menor? Você recebe parte por fora, vai ficar melhor para você na hora de pagar o imposto de renda, vai ficar melhor para o comprador. O maior problema é que eu estava ouvindo isso do diácono há 20 anos de uma igreja evangélica. E ele não fazia a menor noção de que com a atitude dele, ele estava tomando o nome de Deus em vão. Ele estava sendo um vassalo que não levava consigo os princípios e valores do seu rei. Ele estava sendo um servo que não tinha nas suas atitudes reflexos dos princípios e valores do seu rei. O termo em vão, fútil ou sem valor. Assim, o conceito de aliança nos faz perceber que o povo de Deus toma o nome do seu rei e do seu Senhor. Você toma o nome de Deus aonde quer que você vá, por onde você passa. Assim, tomar o nome de Deus em vão é declarar-se seu povo, mas viver um estilo de vida em desacordo com o seu reino. Era muito mais fácil o conceito da infância, que era só não falar, juro por Deus. Era só não falar, Senhor Jesus. E a gente estava dentro do terceiro mandamento. Sabe quando você quebra o terceiro mandamento? Quando você, deixa eu passar aqui essas telas que o nosso tempo urge. Quando você toma o nome de Deus em vão na forma como se relaciona com o único e verdadeiro Deus. Quando você passa a construir uma espiritualidade e uma base pagã na sua espiritualidade, você está confundindo Deus. Você está batendo na porta errada. É melhor você começar a se relacionar com os falsos deuses. Thor, Artemis, Zeus, Apolo, Afrodite, Moloque, Baal. Se você quer se relacionar com o único e verdadeiro Deus, se relacione com Ele da maneira como Ele determina que você deve se relacionar com Ele. E não venha com manipulação. Ele não aceita isso. Nós tomamos o nome de Deus em vão na forma como se vive em nome do único e verdadeiro Deus.
Nós tomamos o nome de Deus em vão quando as nossas atitudes não são coerentes com os valores do reino que nós representamos. É muito comum na cultura gospel se ter adesivo bonitinho no carro: Jesus é o Senhor, Jesus salva. Às vezes, vendo alguns caras dirigir, eu falo, ainda bem que Jesus salva. E deve salvar ele e os demais que estão no trânsito, porque dirigindo desse jeito está complicado. Peixinho. Quando chega no estacionamento do shopping, coloca na vaga para idoso ou para deficiente físico, e de repente sai um garotão malhado. Ele acabou de vir do louvorzão da igreja de Cristo. Meu amigo cristão pagão, você está precisando tomar jeito, porque você está tomando o nome de Deus em vão. Deus está sendo envergonhado com a sua atitude. Deus não tem preocupação nenhuma com a reputação dele diante dos falsos deuses, porque não existem deuses. Deus quer ser exaltado entre os seus amigos e as pessoas que observam a sua vida. Mas eu queria concluir com um texto do Novo Testamento. Filipenses 2, versos 6 a 11. Diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Esse é o nosso Deus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, por mim e por você. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Não existe um nome que esteja acima desse nome que eu vou proferir agora. Porque esse nome está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nome santo, Jesus, porque esse é o nome do Deus que entra na história para morrer naquela cruz por mim e por você. E o livro de Apocalipse diz que haverá um dia, no concluir, no fechar das cortinas da história, que todo homem, toda mulher, todo ser vivente vão estar reunidos, e naquele dia, toda aquela multidão vai declarar: Jesus é o Senhor. Eu imagino que no meio daquela multidão, nós vamos ter pessoas declarando, tarde demais, mas elas vão declarar, porque a palavra em Filipenses diz que elas vão declarar. Hitler vai dizer: Jesus é o Senhor. Barack Obama, o grande líder do império e da grande nação atual, vai dizer: Jesus é o Senhor. Todo líder, todo imperador, César vai dizer: Jesus é o Senhor. Alguns que se negaram a reconhecer Jesus na história vão dizer: dei na água, Jesus é o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que na história, todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Todo aquele que disser: Jesus, eu creio que o Senhor
é o Deus que entrou na história e morreu naquela cruz para me reconciliar com o Senhor. Eu creio que o que o Senhor fez naquela cruz foi totalmente suficiente para pagar toda a minha dívida interior diante do Senhor, que é santo, santo, santo. E eu quero ser o seu vassalo. Como é bom me tornar o vassalo de um Senhor que não me conquista pelo poder, porque Jesus naquela cruz não me conquistou e não te conquistou pelo poder, Ele me conquistou e conquistou você pelo amor. Que esta seja a manhã de você declarar no seu coração em alto e bom som o nome que está acima de todos os nomes, de você se tornar vassalo daquele que entrou na história para nos conquistar através do seu imenso amor, e que você saia daqui com uma decisão: eu não quero tomar esse nome em vão, eu não quero tomar esse nome em vão, e que você saia daqui livre do misticismo imposto pelo paganismo, inclusive o paganismo da religiosidade evangélica atual. Livre, porque Jesus morreu naquela cruz para você ser livre. Vamos fechar nossos olhos? Queria dar um tempo para você agora orar. Você, no silêncio do seu coração, declarar o seu desejo de ser vassalo do nome que está acima de todo nome. Ser vassalo do Rei que se desnudou do seu poder e entrou na história para sofrer no meu e no seu lugar. Eu quero convidar você para nessa manhã invocar o nome daquele que está acima de todo nome. E que assim você sinta o derramar do amor dele sobre a sua vida, do perdão dele sobre a sua vida, e você saia daqui livre, sabedor que você está debaixo dos cuidados de um Deus que tem caráter. Ele não brinca com você, Ele não te manipula e Ele não quer ser manipulado. Ele quer ser honrado com a sua vida, com as suas palavras, onde quer que você esteja.